A noite de ontem foi de debates na sessão da Câmara de Vereadores. 4 projetos de lei de ordem executiva foram aprovados, mas uma proposta específica gerou uma certa polêmica. A Câmara de Vereadores estava lotada na noite desta segunda-feira, que antes mesmo de começar, um dos assuntos mais comentados era a proposta que seria apresentada pelo vereador César Busnello, do PSB, que propôs então que os vereadores doem parte de seus salários. Eu apoio, tanto que eu vim hoje aqui em apoio ao Busnello, né? E para ver o que nossos vereadores, né, se vão aprovar ou não, porque eu acho bem pertinente essa proposta dele, em função de que ser vereador não é uma profissão. Então, vamos apoiá-lo, né, no que precisar. E se não for aprovado, também eu espero, né, que o Busnello também faça uma proposta e comece essa campanha, de repente, desistindo do salário dele, doando para instituições de caridade, de repente, mas que comece essa campanha para os outros se conscientizarem disso, porque onera muito os cofres públicos isso, né? A redução dos CCs é primordial, deve acontecer essa redução, que com certeza vai evitar, né, outros gastos adicionais. Vereadores, isto de dizer que o vereador não é cargo, está na hora dos brasileiros pensarem o que vem a ser um vereador. Porque no momento que ele cogita de ser um candidato a vereador, ele tem que dar tempo suficiente para se dedicar para ser vereador. E tem mais uma coisa, eu sou plenamente da pessoa trabalhar como vereador, e não como na maioria das instituições, que as pessoas são advogados, doutores, empresários, professores, que eu não sou contra. Podem ser. Agora tem que ter o tempo necessário de dispor do povo e não se eleger, e como a maioria das pessoas, a maioria dos vereadores acontece em Juiz, se elegeram e se sumiram. Tem mais uma coisa. Falo em tantas outras coisas. Eu até gostaria que muitas pessoas perguntassem, o ano que vem, quanto o teu vereador vai gastar na campanha eleitoral? Só isso que eu gostaria de fazer. Porque eu acho engraçado. E eu tenho certeza absoluta que os vereadores ganham demais pelo que fazem. E eu acho que vai ter mais coisas futuramente aqui. Porque tem lugares que está sendo baixado o valor dos vereadores. Então está na hora de nós cobrar. Questionamos a opinião dos vereadores sobre a proposta. Mas toda proposta que visa salário de vereador, ele tem que ser apresentado via mesa diretora da Câmara. E o colega César Busnello, ele não é membro da mesa diretora. Eu não sei qual é o teor na íntegra dessa proposta, porque até não li, não vi, a gente está sabendo pelos órgãos de comunicação. E tem uma outra situação que nessa legislatura não pode ser mexido. Pode sempre votar os salários, subsídios de qualquer vereador, ou de prefeitos e secretários, de uma legislatura para outra, né? Então, é muito jogar para a torcida, né? Isso faz com que, numa situação que nós estamos vivendo, tanto no nível de país, no nível de Estado, venha inflamar a sociedade contra as câmaras de vereadores, talvez subjugando aqueles vereadores que trabalham, daqueles que talvez não trabalham tanto como a sociedade gostaria, mas isso cabe à sociedade avaliar e analisar, né, qual o vereador que se destaca, aquele que realmente está trabalhando, né, que eu acho que é justo, porque se tu analisar as câmaras da nossa região, no mesmo porte de Juiz, e Juiz é os vereadores são os que menos ganham em função dos demais vereadores da região. Para tu ter uma ideia, um secretário, por exemplo, aqui do município, ganha em volta bruto talvez aí em torno de R$10 mil. Hoje o bruto do vereador não chega a R$6.500. Aí tu sabe, tem INSS para descontar, tem imposto de renda, e isso não vem. Então, muitas vezes tu é taxado, inclusive na sociedade onde tu comunica, o vereador, tu ganha mais de 10 mil, tu ganha 15 mil. A sociedade nem sabe a realidade do salário que o vereador ganha e se dedica, né? Claro que o Busnello é um cara que tem as condições, é um belo professor, um excelente professor da universidade, ganha muito bem ali, tem um excelente escritório, um baita profissional,
É um cara que nem precisaria do salário. Eu estaria aqui apresentando, era uma das minhas ideias, apresentar uma proposta para que aqueles que tivessem 2 rendas não fossem nem ter salário como vereador. Eu queria apresentar, é uma ideia que eu queria apresentar. E outra, como membro da mesa diretora, eu quero sentar com a mesa diretora e vou estar propondo uma proposta, já que o Busnello, como não é membro, não pode fazer essa proposta, o que manda a casa. Eu estaria fazendo uma proposta de que ficasse liberado o vereador que quisesse fazer, então, a sua doação de salário. Aí vamos ver, tenho certeza que o vereador Busnello vai doar essa parte do seu salário, porque o cara está brigando por isso. Tenho certeza que ele vai ser o primeiro e vai gostar dessa proposta que a gente vai estar apresentando. Em primeiro lugar, que para modificar salários sempre é de uma gestão de uma legislatura para outra. Então a comunidade tem que estar claro isso para a comunidade, que esses dias até eu acompanhei numa rede nacional de televisão, se não me engano no Paraná, que os vereadores baixaram os salários, mas para a próxima legislatura. Então isso também tem que ficar muito bem esclarecido para a comunidade, para não também trazer uma ilusão para as pessoas de dizer, bom, vamos baixar os salários, amanhã imediatamente se reduz. Bom, esse dinheiro vai para onde? Vai ser aplicado em algum projeto social, em alguma política pública importante para o município? Esta é uma medida a nível nacional, todos os municípios farão, o Poder Judiciário abrirá a mão do auxílio moradia que recebe hoje, que eu acho injusto, muito injusto com a maioria da população. O Poder Legislativo no Senado, Câmara Federal e Legislativa, Assembleia Legislativa farão algo semelhante? Se sim, eu acho que temos que toda a sociedade brasileira, toda a sociedade gaúcha, fazer um bom debate político, fazer um bom debate sobre a reforma política, sobre financiamento de campanha, sobre o que significa eleger e qual é o papel do legislador na nossa comunidade. Porque muitas vezes a maioria das pessoas não sabem a diferença do papel do legislador, a diferença do papel do executivo, o que cada um faz. Eu acho que essa é uma questão que, digamos assim, traz muitas dúvidas para a nossa comunidade e muitas vezes, infelizmente, nas redes sociais, as pessoas acabam fazendo um debate atravessado, por conta de não conhecer a legislação, não conhecerem a lei e no seu modo de agir, de enxergar as coisas, enxergam puramente o que está dito ali. Então, eu acho que é um debate a ser feito, mas, como eu tenho dito, nós temos muitas boas brigas, boas lutas em favor da nossa população, que todos nós temos que fazer. Evidentemente que hoje nós temos na nossa pauta, que já foi distribuída aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, uma indicação do vereador César Busnello. Eu acredito que é salutar, dentro das prerrogativas que todo o parlamentar tem para fazer as suas indicações, encaminhamentos, proposições ao Executivo, e que parte desse princípio que existiria uma redução salarial por parte dos servidores do Parlamento Municipal, principalmente daqueles vinculados ao cargo eletivo. Eu, particularmente, tenho algumas divergências com relação a isso, porque entendo que o parlamentar tem uma função muito importante dentro da sociedade. E a delegação, por exemplo, de firmação, de colocação de leis que nós temos hoje dentro do Parlamento, dentro das atividades desenvolvidas por esses parlamentares dentro do Parlamento, é muito importante para as ações que são desenvolvidas pelo Executivo. E nós não somos parlamentares de segunda-feira ou de sexta-feira, quando temos as nossas audiências, nossas sessões plenárias e temos as nossas reuniões das comissões. Nós somos parlamentares que temos um trabalho junto à sociedade e que trabalhamos em prol da sociedade. Quem sabe alguns não fazem a sua função enquanto legisladores, mas o legislador, na sua função maior, além de fiscalizador das ações do Executivo, ele tem todo um trabalho de desenvolvimento de projetos, de leis, de encaminhamentos que são feitos para o Executivo. Nós, particularmente, na nossa bancada, nós temos muitos parlamentares que buscaram muitos recursos, tanto a nível de governo do Estado como do governo federal, de parlamentares na Câmara Federal. Tivemos, no último ano de 2011, se não me falha a memória, uma emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini, que contemplou o município de Juí com R$1 milhão e que foram investidos em infraestrutura no município. Então, dessa forma, eu acho que é pertinente a colocação do vereador Busnello, eu acho que é
é da prerrogativa do vereador fazer esse tipo de indicação, mas eu particularmente entendo que não seria esse a forma de minimizar custos. Nós tivemos a questão de 2 ou 3 meses atrás, a redução do quadro de pessoal dos cargos comissionados dos parlamentares. Nós tivemos a redução de 18 servidores que exerciam as funções dentro da Câmara Municipal e que efetivamente estão hoje sem essas delegações, e é um recurso que está automaticamente sendo repassado aos cofres do município. Então, nesse sentido, a gente vai discutir, eu acho que nós teremos a nossa sessão plenária, vamos discutir essa proposição, e se for de consenso da maioria, não vai ser o vereador Barrichello que vai ser contra a questão da redução da carga ou da carga de trabalho ou da redução dos seus vencimentos. Eu entendo que é uma discussão muito ampla, que tem que ser feita com a sociedade também. Se necessário for, se fará uma audiência pública, e nesse trabalho nós poderemos construir, quem sabe, uma alternativa para a redução de custos, para a redução de despesas dentro do Parlamento e, por conseguinte, dentro do Executivo. É importante frisar que essa proposta é uma indicação, né? Nós, os vereadores, não podem fazer uma lei nesse sentido. A Constituição Federal, ela proíbe o vereador de mexer no subsídio de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários durante a mesma legislatura. Então, essa proposta, se viesse, seria para o próximo ano. Logicamente que toda a proposta que vier para economizar recursos públicos, é lógico que ela é salutar. A gente tem que apoiar. Mas nós temos que ver também que nós temos outras formas de economia no município mais rápidas, que é corte de CCs, que é muito importante. Nós já temos aqui na Câmara, já foi feito o corte de 15 CCs, um de cada vereador, nós perdemos um assessor. Nós temos também um TAC do município, que o município responde, que é para cortar 30 cargos em comissão, dos 150 e poucos que tem, então já é um corte considerável, enfim. E também nós temos que trabalhar com mais de 2.000 funcionários públicos, conscientizá-los para que ajudem a economizar recursos públicos, desde luz, água, enfim, material de consumo, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Não adianta só os 15 vereadores fazer aqui um esforço se for gastado de outra forma. Não adianta nós economizarmos aqui ou repassarmos esse percentual do nosso salário e que volta para o Executivo com se manter cargos em comissão, se manter viagens, se manter diárias. Então a gente tem que fazer um corte geral, um esforço geral entre todos os servidores públicos, inclusive concursados, para que a gente possa de fato economizar recursos públicos, para que a gente possa investir em áreas que de fato precisam. Busnello, sob aplausos da plateia, defendeu que turno único não é saída. Na nossa própria carne. Todos aqui não dependem da remuneração dos vencimentos da política. Todos aqui são vereadores e, para vocês terem uma ideia, os vencimentos nossos hoje, eles giram em torno de R$ 6.326,17. Vocês sabem quanto que é um vencimento de um professor municipal? 20 horas. O salário básico, 958 nível médio, 20 horas. Nível superior, recebe mais 383. Então, um professor municipal aqui do nosso município, que é bem remunerado, ele é distinguida a remuneração e vencimento em relação a outros municípios, já que vamos comparar, aqui é bem remunerado, ele ganha 1.300, 40 horas em nível superior. Então, eu acho de bom tom, colegas, e é de bom senso, e é razoável, não é nada absurdo, que nós façamos, todos nós, vamos ser aplaudidos pela comunidade de Juí, do Estado e do país. A proposta minha é reduzir pela metade, doar aos cofres públicos, doar 50% dos nossos vencimentos aos cofres públicos, ao invés de termos turno único. O nosso salário vai ficar ainda, os vencimentos, em 3.000 e pouco. É razoável ou não é? Então, assim, ó, e mais, quero dizer aos senhores colegas, e vocês são sensíveis a isso, eu tenho certeza, de cortarmos as diárias, suspendermos por 12 meses, a minha proposta não é absurda, é por 12 meses, 50% dos nossos vencimentos, e suspendermos as diárias. Só para fins de economia, se nós doarmos aos cofres públicos,
nós teremos não esses 6 mil que foi apontado a semana passada. Nós teremos uma economia de fato de resultados de 570 mil em 12 meses, 570 mil em 12 meses só dos nossos vencimentos. Sem falar nas diárias. Sem falar nas diárias. Vocês sabem quanto que foram as diárias do ano passado? Isso não é demagogia. A minha parte eu tenho feito para gerar economia, porque eu não fiz nenhuma diária durante todo o meu mandato, o primeiro e o segundo. O ano passado, esta casa, segundo publicação do dia 17 de janeiro de 2015, no Jornal da Manhã, esta casa gastou 51 mil reais em viagens. Este ano, eu tenho aqui, peguei essa semana, junto ao administrativo local, a despesa de diárias chegou no patamar de 30 mil reais. Só aí dá 80. Então, nós temos que ter, neste momento de crise, e eu estou falando nesse momento de crise, uma sensibilidade em relação à nossa comunidade de Juí. Ah, mas, Busnello, o orçamento que vem para a Câmara é 6% a 8%. Nós temos que gastar, não é por aí. Nós temos que construir uma casa com acessibilidade. Nós temos que fazer economia para poder demonstrar para a comunidade que realmente nós estamos cuidando da coisa pública e do erário público. Ah, mas por que tu não fez isso antes? Porque antes nós vivíamos num patamar de vacas gordas no nosso país. E mais, esse vereador, e o Jagmin está lembrado disso lá atrás e votou junto na legislatura passada, nós votamos para permanecer o salário dos vereadores como estava. Permanecer o salário dos vereadores como estavam, sem reajuste. Mas não é razoável que nós diminuímos aí 50%? Fazermos um esforço coletivo por 12 meses Vereador Busnello, eu vou lhe alertar de novo que você conclua a questão do projeto que é definido na economia. Então, meus caros, a economia, senhor presidente, e você vai ser vangloriado pela comunidade, o senhor vai ser vangloriado pela comunidade, se nós realmente encaminharmos esta linha de procedimento, de instrumento, tanto nós aqui do Legislativo quanto o Executivo, sem obrigar o turno único. O turno único é maléfico, prejudica a comunidade de Juí. Agora, se lá e não sei aonde adotam, porque é do PSB ou do PSB, eu fui eleito aqui no meu quintal, e é aqui na minha casa que eu tenho que cuidar. Lá não sei aonde, os vereadores do PDT, de outros partidos, que fiscalizam o meu governo lá em patrulha, não sei aonde, no município A, B ou C. Aqui eu vou cuidar e vou fiscalizar. E lá não tem nada a ver com aqui. Ou nós podemos comparar também. Nós podemos seguir o exemplo... Conclua, vereador. Do Socella e do doutor Basejo, não temos nada que ver, né, vereador Darcy? É que nem Curitiba. E são dos PDT, nada contra. Aqui em Juí, vamos cuidar da nossa casa, do nosso quintal, e a comunidade merece ser respeito. Tenho certeza que isso sim é demonstrar que realmente nós queremos administrar a coisa pública de forma séria e transparente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço que me segure a palavra, hein? O senhor não está autorizado a interferir na sessão, nobre colega amigo. Manda embora. Meu caro presidente, senhores vereadores, é salutar a discussão. E é interessante a participação do povo, a participação da comunidade nas atividades do parlamento, que é a casa do povo. E é muito bom que a nossa comunidade conheça muito bem os seus representantes, o que aqui fazem, quais são as suas posições,
que tomem conhecimento também, como dizia o nosso saudoso Leonel de Moura Brizola, dos interesses de alguns, das conveniências de alguns. É importante que o povo tome ciência efetiva do legítimo representante que tem. Eu tenho feito um esforço até de forma extraordinária para cumprir a minha obrigação, o meu dever de representar a minha comunidade no parlamento. Respeito muito o parlamento. E tenho uma responsabilidade muito grande com a minha conduta, com a minha posição, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu falo, porque eu entendo que isso é inerente a toda a pessoa que tem responsabilidade, compromisso com a verdade e com a boa-fé. E tenho tomado posições muito duras, muito firmes, quando vejo e assisto demagogias tão desqualificadas que a sociedade não merece. Eu me indigno quando vejo posições tão contraditórias, descabidas, improcedentes, que a comunidade não merece. Eu me indigno quando vejo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, colegas pregando, me perdoe o termo, moral de cueca. E isso tem acontecido aqui. O vereador que me antecedeu da tribuna, que vem pregar moralidade, sem a mínima autoridade moral para isso, que vem apresentar sugestões das mais diversas, mas a sua conduta é o contrário. Então vamos lá. Todo mundo sabe, aqui nesta casa, que o vereador que me antecedeu, além de vereador, ele é advogado, como eu sou, e é professor universitário. Mérito dele. E ele veio aqui falar em economia, ele veio aqui em reduzir custo, ele veio aqui dar moral, que se deve fazer isso e não aquilo. Eu vou ler aqui. Requerimento número 33, de 2014. César Buzello, vereador, integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, está dirigindo ao presidente da Casa, requer a Vossa Excelência dos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646 de 2012, que dispõe sobre a fixação de subsídio mensal dos vereadores do município de Ijuí, a contar da legislatura 2013-2016 e da outras providências, que seja considerado como motivo legal para a sua ausência nas reuniões das comissões técnicas do Parlamento, realizada no dia 23 de março de 2014, a participação representando o Parlamento ijuense nas atividades envolvidas pelo deputado estadual Mick Breyer, que estava em visita a Ijuí, tratando de assuntos referentes à frente parlamentar do trânsito seguro. Em 23 de 3 de 2015, requerimento número 9, de 2015, César Buzello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência dos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646 de 2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para a sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta Casa, no dia 20 de março do ano em curso, a sua participação em reunião na Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social para tratar sobre assuntos de interesse do município, conforme com provante anexo. Requerimento 45. César Buzello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, conforme a Lei Municipal 5.646 de 2012, que dispõe sobre fixação do subsídio mensal do vereador do município de Ijuí, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião
das comissões técnicas permanentes realizadas, excepcionalmente no dia 14 de agosto de 2014, a sua atuação profissional quanto docente do curso de Direito da Unijuí, ao ministrar aulas, pois este encontro foi realizado em data diversa da programação normal. Requerimento número 8, 2014. César Abusnel, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em conformidade com a Lei 5.646, de 2012, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para a sua ausência nas reuniões das comissões técnicas permanentes, assim como na sessão plenária ordinária realizada, excepcionalmente no dia 5 de março de 2014, sua atuação profissional quanto docente do curso de Direito da Unijuí, ao ministrar a aula no campo de Três Passos. Os senhores somaram quantos requerimentos ali? Ganha lá. E quer ganhar aqui sem estar presente, senhor presidente. Esse é o moralista, pedindo para que não seja descontado do seu salário de vereador a sua ausência nas suas obrigações nesta casa, porque estava dando aula no curso de Direito da universidade. Que posição bonita! É de bater palma assim para um representante dessa natureza que vem aqui pegar a moral de cueca, como já disse. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, nós não podemos ter conduta desta natureza, tão improcedente e descabida. Para nós dar exemplo, nós temos que ter uma conduta exemplar. Olha, ganha como vereador, como advogado, e é um brilhante advogado, tem um grande escritório, como professor universitário, bons salários que a Unijuí paga. Não sei quantos pedidos tem, entrou inclusive na justiça para receber medicamento gratuito do orçamento da União do Povo. E vem aqui agora dizer, vamos fazer economia, senhor presidente, doando o salário, cortando o CC, cortando não sei mais o que. Mas que exemplo está dando, meus senhores e minhas senhoras vereadores e vereadoras? Então nós temos que ter uma conduta animada. Eu gostaria... Gosto ou não gosto os seus sucessores, aqueles que o seguem. Não importa para mim. Eu quero demonstrar a vossas senhorias, senhores da imprensa, quem tem duas posições, quem é demagogo, quem não fala a verdade, quem mente para o povo, quem se locupleta com o dinheiro do povo, não precisando. Muito obrigado, senhor presidente.